Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. 2 adolescentes são apreendidos suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carros. O Hospital Sofia Feldman fecha 15 leitos e mais 7 podem entrar nessa lista. Homenagens e saudade nos cemitérios neste dia de finados. E uma pesquisa revelou o custo da morte aqui na capital. Hoje também vamos falar sobre a prevenção ao câncer de próstata. E ainda, motoristas andam se esquecendo que é proibido estacionar ao redor de praças. E os preparativos para o Enem. É hora de relaxar e cuidar da alimentação para a primeira prova. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 2 carros pegaram fogo hoje dentro da garagem de um prédio ao lado de um hospital no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. 2 carros ficaram destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. As chamas não atingiram os apartamentos, mas por pouco não chegaram a atingir os cilindros de gás que ficam na lateral da garagem. Ainda não se sabe o motivo do incêndio. 10 bairros da região centro-sul da capital ficaram sem abastecimento de água por mais de 24 horas, por causa de adutora que se rompeu ontem, durante o temporal que caiu sobre BH. Técnicos da Copasa trabalharam nos reparos da tubulação que estourou no bairro Gutierrez. Segundo a Copasa, a previsão é que o abastecimento de água seja normalizado ainda hoje. Tortura e morte dentro de casa. Um homem foi assassinado na Grande BH e a polícia ainda não tem pista dos autores do crime. Vamos conversar com a repórter Luciana Viana, que tem mais informações. Luciana, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo ligado no Jornal Band Minas, na noite deste feriado. Oi, Nácia, o homem de 47 anos, ele foi morto dentro de casa em Sarzedo, na região metropolitana. O crime foi ontem à noite. Suspeitos entraram na casa dele e atiraram contra ele, além de arrancar o órgão sexual e ainda dar várias facadas no pescoço. A esposa do homem chegou ao local naquele momento, chegou a flagrar 2 suspeitos encapuzados fugindo ali naquele momento. A Polícia Civil está investigando o caso. Até agora, ninguém foi identificado ou preso, Inácia. Tá certo, Luciana. Daqui a pouco eu te chamo para você trazer outro destaque desta edição. E agora a gente fala que 3 adolescentes são os principais suspeitos de usar um carro de luxo roubado para tentar fazer outro roubo que não deu certo. Horas depois, eles foram flagrados quando tentaram recuperar esse veículo roubado no pátio de uma universidade. 2 deles foram presos e um escapou. A PM acredita que a quadrilha tenha outros integrantes. O circuito de segurança de um condomínio registrou uma tentativa de assalto. Repare que a caminhonete branca está seguindo outro veículo. Os bandidos aceleram e fecham o motorista. Eles ficam atravessados na pista. A vítima percebe a ação criminosa e consegue fugir pela contramão de direção. Os assaltantes em seguida desistem de cometer o delito. A caminhonete usada na tentativa foi roubada no dia 28 de outubro no bairro Jardim Caraíba. As imagens foram usadas pela polícia para identificar a quadrilha. Foram 4 roubos que foram levantados, em que esses 3 autores estavam utilizando esse veículo, e na data de hoje teve um roubo de uma Hilux SW4. Os militares encontraram no estacionamento de uma faculdade no setor sul de Uberlândia a caminhonete que havia sido roubada. Ao lado dela, o veículo utilizado para cometer o crime. Foi aí que a Polícia Militar montou uma operação. Foram aproximadamente 6 horas de espera, até que os 3 suspeitos foram buscar os automóveis. Nesse momento, os militares realizaram a abordagem. A ação dos militares foi registrada por alunos da faculdade e, em seguida, publicada em redes sociais. As 2 caminhonetes recuperadas pela Polícia Militar foram apreendidas e serão devolvidas para os donos. Os 2 assaltantes detidos são menores, de 14 e 15 anos. O integrante da quadrilha que fugiu foi identificado pela PM. É um adolescente de 16 anos. Na casa de um dos menores, a Polícia Militar encontrou cerca de R$ 1.500 e um documento falso. Com todas as informações em mãos, a polícia acredita que mais pessoas estão envolvidas nesses crimes. Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida na MG 497 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira, durante a operação de finados da Polícia Militar Rodoviária. Um veículo recebeu ordem de parada, mas não obedeceu, e os agentes começaram uma perseguição que se estendeu por 3 quilômetros. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram. A crise no Hospital Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte, piorou.
Pela primeira vez, a maternidade vai reduzir internações de mulheres no 8º mês de gravidez. 15 leitos foram fechados e mais 7 podem deixar de receber pacientes nas próximas semanas. Os remédios e os insumos estão cada vez mais em falta. Esta UTI teve que ser fechada. Os problemas do Hospital Sofia Feldman, uma das maiores maternidades de Minas Gerais, são graves. A situação do hospital hoje é muito preocupante, porque a gente já está com 15 leitos fechados temporariamente. E se a gente não tiver um aporte ou uma solução para a nossa crise financeira, a gente vai caminhar para o fechamento de mais 7 leitos. O salário dos funcionários está atrasado. Segundo a direção da maternidade, mais de 100 trabalhadores pediram demissão neste ano. A gente recebeu 60% de agosto, aí está atrasado setembro e outubro. Além disso, o nosso FGTS, o INSS, não está sendo depositado, né? E o 13º do ano passado não foi depositado ainda para os funcionários. E o desse ano não tem previsão de pagamento. Diante dos problemas, a direção do hospital tomou uma decisão no mês passado. Teve que reduzir o atendimento de mulheres com gravidez de até 34 semanas. Ele atende cerca de 300 municípios. E com isso a gente está tendo que restringir o acesso dos usuários, tanto de mães com bebês muito prematuros, quanto esses bebês de estarem sendo internados na instituição. Em nota, a Prefeitura informou que aporta recursos adicionais de R$500 mil por mês para assistência ao hospital, que tem que cumprir algumas metas de acordo com um plano operativo. O problema é que uma das metas está ligada ao número de bebês internados na UTI. Com menos mão de obra e menos insumos, a maternidade nunca consegue cumprir os objetivos estabelecidos pela Prefeitura. O Sofia ele tem um déficit de R$1,5 milhão por mês. E esse déficit foi aumentando desde 2015. A Prefeitura, em junho, fez o plano operacional com a gente, com um aporte de 500 mil, só que ele está vinculado a internações dos bebês na UTI. Com a necessidade de fechar os 15 leitos, a gente não consegue receber os 500 mil, né? A gente recebe em torno de 380. Com isso, a gente não está conseguindo fazer com que o hospital continue funcionando plenamente. A Cecília, filhinha da Maris, está há 8 meses internado no hospital com suspeita de síndrome de Ondine, uma doença genética rara que afeta o sistema respiratório. A mãe teme que a crise financeira da maternidade atrapalhe o tratamento do bebê. Ela depende do aparelho e se vir acontecer o pior, a gente fica sem saber como é que vai fazer, né? Todo mundo está saindo porque o hospital está em umas condições que não está, né, favorecendo acolher e nem dar prosseguimento com os que estão aqui. Exploração ilegal de madeira para uso em instrumentos musicais foi alvo de uma operação do IBAMA em Minas e mais 2 estados. Nós voltamos agora a falar com a repórter Luciana Viana, que tem mais informações. Luciana, já dá para saber quantas empresas estão envolvidas nestes crimes ambientais? Ao menos 9 empresas, viu, Inácia? Foram apreendidos mais de 20 mil arcos de violinos de madeiras extintas, na verdade ameaçadas de extinção. Essa operação do IBAMA aconteceu aqui em Minas Gerais, São Paulo e também Espírito Santo. As 9 empresas receberam 12 multas. 2 delas foram embargadas porque não tinham licença ambiental. Elas comercializavam a madeira e transportavam também o material para uma serralheria que acabou sendo fechada. Máquinas também foram apreendidas e a operação do IBAMA continua, viu, Inácia? E a gente vai acompanhar. Obrigada, Luciana, pelas informações. Bom, e agora a gente traz um outro assunto. Os cemitérios de Belo Horizonte e região metropolitana registraram um grande movimento desde o início da manhã, neste dia de finados. Segundo a Prefeitura da capital, 100 mil pessoas eram esperadas nos 4 cemitérios municipais de Belo Horizonte. Um dia de olhar para o céu. E é dele que caem pétalas de rosas em celebração ao dia de finados. Para quem visitou um cemitério pela primeira vez em um dia 2 de novembro, foi uma grata surpresa se deparar com as flores jogadas por um helicóptero. É muito emocionante, sabe? Meu pai foi enterrado assim recente e acho que a gente sofre menos, sabe? Muito lindo, lindo, maravilhoso. Eu não esperava que ia ver isso, mas foi demais. A novidade para alguns, na verdade, é tradição no Parque Renascer, necrópole particular em Contagem, na região metropolitana. 30 mil pessoas devem passar pelo local durante o dia. Há 17 anos já existe essa chuva de pedra, nós executamos ela, que é uma forma de estar homenageando tanto os familiares que vêm visitar os seus falecidos, quanto os próprios falecidos que estão sepultados no Renascer.
E falando em tradição, o cemitério do Bonfim, que fica na região noroeste e é o mais antigo da cidade, também recebe vários visitantes que aproveitam para cuidar de túmulos e relembrar a história da família. Quem que está aqui? Tá meu marido Elair, tá meu filho Helder, minha mãe Nair, tia Rosa e meu sogro. Muita saudade, né? Só a saudade que fica. Eu venho visitar o corpo dos meus pais e minha tia. Eu trago flores e durante todos os dias do ano, nas minhas orações, eu lembro deles. Mais de 100 mil pessoas devem passar pelos cemitérios municipais de Belo Horizonte no dia de hoje. E este ano, a Prefeitura, com uma nova organização, busca trazer mais tranquilidade aos visitantes. Hoje não está tendo problema de congestionamento dentro do cemitério, contratempos que aconteceram no cemitério ano passado, com aqueles meninos que ficam aqui dentro pedindo aos munícipes para limpar. Esse ano nós impedimos a entrada de quem não está credenciado. Por quê? Porque existem zeladores aqui, que estão aqui o ano inteiro, que pagam a outorga, que estão qualificados, né? E que eles é que têm o dever e o direito de estar prestando esse serviço. E para prestar apoio à população e esclarecer dúvidas sobre titularidade de jazigos, agentes ficaram à disposição nos 4 cemitérios da Prefeitura, onde mais de 20 missas foram realizadas durante todo o dia. A missa é mais importante, porque a gente está fazendo uma ligação entre a gente e Deus. E fazendo os pedidos, né? Pedindo pelas almas deles. Que Deus abençoe, que Deus encaminhe na eternidade, porque a nossa vida é uma passagem aqui. E morrer está custando caro aqui na capital. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro apontou uma grande variação nos valores dos serviços funerários. Os preços dos túmulos, por exemplo, chegam a R$28 mil. Na emoção de um enterro, os consumidores muitas vezes não pesquisam e aceitam qualquer preço. Quando uma avó de 84 anos teve algumas complicações, a Marcela decidiu pagar por um plano funerário. Já é um momento super difícil e o mercado vem e te explora ainda mais o seu momento de dor e tal, zero compaixão. Então eu pensei, eu vou buscar uma alternativa de tentar me programar, correndo o risco de que isso não desse certo, porque se ela viesse a falecer, o pagamento teria que ser integral e imediato. E uma pesquisa do Mercado Mineiro mostrou uma grande variação nos serviços funerários. Um túmulo, por exemplo, pode variar de R$ 434 até R$28 mil. Uma urna, dentre as mais baratas, vai de R$ 280 até R$ 2.400. A média de preços de um serviço funerário completo, com os menores preços, é de R$ 1.910. Valor acima da média feita no ano passado. É verdade que ninguém gosta de falar ou pensar sobre a perda de algum amigo ou parente. A morte é um momento muito difícil, mas é necessário planejamento. O pagamento de um plano funerário, por exemplo, pode fazer com que você economize muito dinheiro. Tem o translado, né, para a funerária, tem o tratamento do corpo, né, que é definido como tanatopraxia, né, tem a ornamentação, a urna, coroa de flores. Então, assim, a gente consegue, com o plano funerário, né, perfazer todos os itens, né, necessários para que a gente possa prestar esse serviço para a família. De acordo com o Eduardo, tem crescido cada vez mais a procura por planos funerários. Ele lembra que a variação dos preços dos serviços variam de acordo com o pedido do cliente. Dentro de um plano funerário, por exemplo, ele vai pagar R$ 28 no mínimo, né? É o nosso mais barato, para a família dele toda, né? Agora, se ele vier até aqui e não tiver um plano, ele vai pagar aí em torno de R$ 2.500, R$ 3.500 por aí. A Marcela já decidiu. Assim que acabar de pagar o jazigo, vai fazer um novo plano funerário. Eu já vi tanta confusão na época que ocorre um falecimento de famílias, brigar, como é que vai ser, não tem dinheiro, como é que enterra. E é esse momento que eu não quero vivenciar quando a gente tiver que passar pela dor, que seja apenas a dor da perda e não a dor do bolso. Estamos no Novembro Azul, que alerta sobre o câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, neste ano foram registrados mais de 68 mil casos no país. Apesar de não existir prevenção, há 90% de chances de cura quando diagnosticado precocemente.
O mês de novembro traz consigo uma campanha de alerta contra o câncer de próstata, doença que, se for identificada precocemente, apresenta 90% de cura. O câncer de próstata é um câncer silencioso, esse é o grande desafio. Por isso a importância de se fazer o exame preventivo, que consiste no PSA, que é um exame de sangue, e no toque retal. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens a partir dos 50 anos façam o exame preventivo. E para aquele grupo que tem maior risco, que são os pacientes que têm história familiar positiva, e aí a gente fala irmãos, pais e tios, esse preventivo deve começar com 45 anos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, quase 70 mil brasileiros apresentaram tumores malignos na próstata este ano. A estimativa do Instituto é que mais 70 mil novos casos apareçam também em 2019. Rádio e quimioterapia podem ser usadas no tratamento, mas a cirurgia para a retirada da próstata é mais comum. Nestes casos, a medicina tem contado cada vez mais com a tecnologia. Este robô é um bom exemplo disso. O médico se utiliza de pinças eletrônicas para obter uma precisão milimétrica. Esse equipamento ele nos permite enxergar melhor, ter mais delicadeza. A visão é tridimensional, então você realmente enxerga com bastante precisão. É uma ferramenta que, se bem utilizada, tem ajudado muito a gente a conseguir melhores resultados, uma recuperação mais rápida, menos sangramento, menos infecção. Dalton fez a cirurgia há 65 dias e com a ajuda do robô. Ele, que descobriu um tumor porque faz exames periodicamente, já está praticamente recuperado. Eu não tive que fazer quimioterapia, não tive que fazer radioterapia devido à minha rapidez no ataque à doença. Estou frequentando a academia já, estou totalmente readaptado ao meio, não tenho problema nenhum. O empresário de 57 anos fará agora somente consultas trimestrais para monitorar o local. A expectativa é de que a doença não apareça mais. Não percam tempo, não tenham medo, não dói, é preferível fazer os exames, os acompanhamentos, do que depois ter que combater uma doença bem agressiva. É bem melhor fazer os exames. Você que é motorista, por acaso se lembra que estacionar ao redor de praças ou de jardins públicos é infração grave? A gente vai falar sobre isso a seguir. Você sabia que estacionar ao redor de praças é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro? Em Belo Horizonte, não é nada difícil encontrar motoristas infringindo a lei. A infração é grave e registra 5 pontos na carteira. E olha, para você ser multado, não é necessário ter uma placa avisando que você não pode parar ali o seu veículo. A notificação da multa foi colocada no para-brisa deste veículo. O condutor vai pagar R$ 195,23 e vai perder 5 pontos na carteira. O motivo? Parou no entorno de uma praça. É proibido parar aos arredores de praça pública, jardim, gramados públicos. É proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E detalhe, Igor, independentemente de haver ou não uma sinalização proibitiva, a própria lei por si só já proíbe. As praças se enquadram como um jardim público e nestes locais não é necessário a sinalização por placas. E é aí que muita gente não se atenta. Esse é um mito dos nossos condutores de achar que eu só devo procurar placa que proíbe. Na verdade, a própria lei, a maioria das infrações proibitivas de estacionar já vem na própria lei. Os telespectadores que estão assistindo em casa vão lembrar da porta de garagem, que não tem uma placa proibitiva e é proibido. Vão lembrar da fila dupla, estacionar na fila dupla, sobre ponte, dentro de túneis, enfim. A maioria das hipóteses que o Código de Trânsito proíbe, na verdade, não exige placa. Esta professora de legislação de trânsito mostrou que o artigo 181 do Código Brasileiro de Trânsito é claro. O que acontece é que muitas vezes os alunos não conseguem se atentar a todas as regras. É uma infração de natureza grave, com 5 pontos na carteira, o valor da multa é R$ 195,23 e ainda pode ter como medida administrativa a remoção do veículo. Ela acredita que a colocação de placas nesses locais ajudaria os motoristas, mas lembra que o principal é se manter atualizado sobre o que diz o Código Brasileiro de Trânsito. Surgiu uma reportagem, alguma coisa, pesquisa aquilo, vê se é verdade, vê se agora virou lei, mudou algum artigo no Código de Trânsito, para estar sempre se atualizando para evitar esse tipo de transtorno para eles mesmos. Tá aí um bom lembrete para todos nós, né?
E agora a gente vai falar sobre futebol, sobre a rodada do final de semana. O Atlético vai jogar amanhã no Independência contra o Grêmio, que está na frente do Galo na tabela do Brasileirão. Com a derrota na Libertadores, agora o time gaúcho deverá vir para BH com força total para se garantir no G4. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para analisar os desafios dos times de BH. André, boa noite. Boa noite. O Atlético vai entrar com força total? Pois é, o Atlético vem completinho, né? Mas o Grêmio, apesar de ter aquela expectativa de vir com o time reserva, mudou, foi eliminado, agora precisa batalhar por uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas o Grêmio tem desfalques importantes, né? Por contusão, o goleiro Marcelo Groi não vai jogar, também o Maicon, que é um jogador importantíssimo no meio, o zagueiro Kahneman também está fora por questões físicas, enfim, são 3 jogadores importantes do Grêmio, mas é claro, ainda assim é um Grêmio muito mais forte do que um time todo reserva. É um jogo difícil para o Atlético, mas uma vitória é fundamental para que a equipe permaneça no G6. O Santos vem aí incomodando, já tem a mesma pontuação, então é importante vencer. Com certeza, primordial para o Atlético. E no domingo tem clássico entre América e Cruzeiro no Independência. O André, parece que hoje a torcida do América fez uma manifestação pedindo mais atitude aí do técnico e também dos jogadores. Conta pra gente como é que os dois vão entrar em campo. Pois é, houve sim um protesto na porta do CT, vale lembrar que o América é o vice-lanterna do retorno, né? Se a gente for só analisar a segunda parte do campeonato, está a 8 jogos sem vencer, realmente uma situação dramática, a mesma pontuação do time que está embaixo na zona do rebaixamento, ou seja, está praticamente na zona do rebaixamento, e para piorar, o Adilson Batista tem muitas dúvidas para montar o time, então realmente o América só vai ser confirmado no domingo. E o Cruzeiro é a mesma situação, por ser uma equipe com muita tranquilidade já, com a vaga na Libertadores, o técnico Mano Menezes ainda não sinalizou quem ele deve mandar a campo, mas eu acredito que é um Cruzeiro completo, porque os jogadores tiveram aí uma semana inteira para descansar, enfim, um jogo muito diferente, com objetivos muito diferentes para o Cruzeiro, que está mais tranquilo que, em comparação ao América, que está lutando contra a degola. Tá certo. Segunda você volta com os resultados, tá bom? Com Obrigada. certeza. E falta pouco para o Enem. E depois do intervalo, nós temos dicas para os estudantes que vão enfrentar 5 horas e meia de provas neste domingo. Neste domingo, estudantes do ensino médio vão realizar as primeiras provas do Enem 2018. Serão aplicados os testes de linguagens, ciências humanas e também redação. Para a prova, é preciso levar caneta preta com tubo transparente e documento com foto. E nós separamos mais algumas dicas que podem ajudar o estudante a enfrentar as 5 horas e meia de provas. Que feriado que nada! Essa turma acordou cedo e foi para o cursinho para não perder a última revisão para o Enem. Aliás, tem gente aqui estudando desde o início do ano. Desde fevereiro eu já estou no cursinho, que eu estou fazendo também o 3º ano. E aí eu queria chegar bem preparada, conseguir absorver o máximo de conteúdos. Fazendo muitos exercícios, muitas redações, estudando muito matemática, que é o que mais puxa a nota. Muitas leituras também, filmes, eles passam muitos filmes para a gente assistir, muitos livros. Este ano, cerca de 5,5 milhões de candidatos estão aptos a fazer o Enem. As provas serão divididas em 2 domingos. Por isso, muitos professores estão orientando os alunos a focarem nos conteúdos específicos. É a possibilidade do aluno se desestressar ou buscar um descanso de uma semana para outra. Então agora, nessa semana anterior, ele se focou em preparar-se para humanas. Então ele estava concentrado em humanas. Na semana que vem, acabou a prova domingo, na segunda-feira já começa a se preparar para a prova de natureza de matemática. Isso aí criou uma possibilidade boa de descanso maior. Daniele se preparou bastante. Ela quer fazer medicina e vai prestar o Enem pela 5ª vez. Com tudo na cabeça, a estudante agora pretende descansar. A prova ela é de resistência, ela vai testar isso em você. Então, se você fizer ela de uma forma tranquila, você vai ter um raciocínio mais claro, você vai ter uma clareza na hora de ler, na hora de desenvolver e de raciocinar mesmo. Então, eu acho que o principal é isso. Eu estou bem tranquila, assim. O primeiro dia de provas também será o início do horário de verão. Então, além de relaxar, é bom dormir bem e ficar atento ao relógio. Tudo é questão de programação. O aluno ele tem que se programar, dormir mais cedo e lembrar que a prova ocorrerá 1 hora do horário de Brasília. Dormir mais cedo e descansar é o essencial. O nutrólogo também dá dicas de alimentação para que os candidatos se preparem bem para enfrentar 5 horas de provas. Ingerir alimentos que vão trazer benefícios para o nosso corpo. Por exemplo, um café da manhã, ou pão integral, os ovos, comer bastante fruta, um almoço bem colorido, bem rico, arroz integral, feijão, a carne. Temos aqui o repolho que exemplifica
os tipos de hortaliças que podem estar na mesa e você pode consumir. É importante que no dia você não consuma nada que tenha uma fonte muito rica de gordura, porque isso pode te dar sono na hora da prova. Na hora da prova a gente orienta sempre o estudante a levar. Temos aqui, por exemplo, o chocolate. O chocolate, ele vai repor toda a glicose que você utilizou nesse período de prova, além de ter um fator calmante. Aí ele pode te dar mais serenidade. É importante se hidratar nessas 5 horas de prova, mas não se hidratar demais para não perder tempo indo no banheiro. Então, faça com consciência. Temos aqui exemplo também das castanhas, que são fonte de gordura. A castanha, ela é interessante porque ela tem uma absorção muito mais lenta. Então, ela vai saciar a fome durante muito mais tempo. E não custa lembrar, os portões dos locais de aplicação da prova do Enem vão abrir ao meio-dia e fechar à 1 da tarde. Se você é um desses candidatos, boa sorte. Bom, e para rever todo o conteúdo do nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui. Ótimo final de semana. Na segunda estaremos de volta. Até lá.